Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer um monitoramento de adversário no período eleitoral. Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter, sou estrategista digital e atuo com políticos e assessores há mais de 5 anos. E a primeira coisa que você tem que saber é o que é monitoramento. Porque muita gente acredita que monitoramento é só você ficar olhando o que o adversário posta nas redes sociais, mas não é bem assim. O monitoramento, ele tem uma função clara de analisar como está a campanha do adversário em relação às suas ações no período eleitoral. Então, monitorar vai muito além do que olhar o que está postando e falar, ficou bom, não ficou bom. Ele tem toda uma questão de, não vou dizer comparação, mas de análise para que você e sua equipe possam melhorar ainda mais as suas ações de comunicação e marketing político com o seu futuro eleitor. E uma coisa que tem que ficar muito clara na sua cabeça, que é uma frase de Peter Drucker. Se você não mede as suas ações, não tem como você melhorar, ou seja, não tem como melhorar algo que você não pode medir. Peter Drucker foi o autor desse conceito. É a mais pura verdade. Como é que você vai conseguir melhorar alguma coisa se você não consegue medir nem as suas ações, que são primordiais, e nem as ações do adversário, que são secundárias? Eu não estou falando menos importantes, eu estou falando secundárias, ou seja, a primeira coisa é você medir as suas ações. Por quê? É a partir dessa análise, dessas métricas, né, dessa medição de ações, que você consegue ter um comparativo e saber se você está indo melhor, pior ou igual ao seu adversário, certo? Então não esquece, o que não se pode medir, não se pode melhorar. Lembra de Peter Drucker. Outro ponto importante é você fazer uma análise do cenário. E é por isso que pesquisas são importantes. Porém, toma cuidado, porque pesquisa é a foto do momento. Essa análise, ela deve ser constante. Se basear, sim, em pesquisa. Se basear em diversas outras coisas que compõem o cenário político. Então, para você fazer o monitoramento, também é importante ter uma clareza do cenário político. Porque se você não tem essa clareza, se você não sabe como está esse cenário político, você não vai saber claramente aquilo que você precisa monitorar. Então, tenha consciência disso. Não basta monitorar, não basta medir aquilo que você precisa medir, tanto do candidato, o seu candidato, quanto do adversário dele. Então, é importante também que você entenda esse cenário político. Se você ainda não fez isso, bora fazer a lição de casa, porque ele é completamente relevante, ele é importante para que você possa fazer o monitoramento. Como eu falei para você, é importante que você tenha clareza da sua campanha. Por quê? Porque senão vai virar uma mera comparação. Né? Uma mera, ficou melhor, ficou legal, não ficou legal, nós estamos fazendo melhor. Porque tem isso também, tem essa visão de bolha. Quando você está numa campanha, e eu já caí nesse erro, ou às vezes você cai nesse erro, ou às vezes você não tem como sair disso, da questão de bolha, né? Você fica naquela bolha de campanha e tudo que o adversário faz, você torce o nariz. O nosso ficou melhor, o nosso ficou melhor. Isso não é monitoramento. Isso não é monitoramento. Monitoramento é você acompanhar ele. É você acompanhar as métricas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante, primeiro, que você tenha clareza de como está as suas métricas, de como está a sua campanha, de como está o seu engajamento, de como está a sua mobilização. Porque a partir daí você tem parâmetros. E aí eu falei uma coisa importante, parâmetros. Você precisa definir parâmetros de monitoramento. Menções nas redes sociais é um parâmetro de monitoramento para você? Então, coloca isso bem claro. Curtida, compartilhamento, engajamento nas publicações é um parâmetro. Então, é isso que você vai comparar. Você vai comparar isso periodicamente ou diariamente. Vamos lá, você postou 2 conteúdos, o adversário postou 1 conteúdo, mas os seus 2 conteúdos não engajaram tanto quanto dele. Então, é essa análise que você tem que fazer, que você tem que ir ponderando.
E a partir disso, lembra sempre, a função do monitoramento é você melhorar as suas ações de campanha para se comunicar de forma mais ampla com o futuro eleitor. Eu tenho a clareza disso. Se eu não sei como está a minha campanha, eu não vou ficar olhando a grama do vizinho. E assim, quando a gente fala em monitoramento, é importante que você inclua redes sociais. Hoje é muito amplo e muito rápido todos os retornos, todas as métricas que você pode ter vindo das redes sociais. Por exemplo, escuta social. Você pode ir nos comentários do adversário, não só para ver quantos comentários tem, mas para eu fazer uma escuta social ali para eu melhorar o meu conteúdo. Você pode fazer isso. Então, fazer análise dessas métricas de redes sociais é fundamental, né? E assim, fazer esse tracking, né? Muita gente fala também, né? O tracking, eu tô assim reduzindo um pouco o tracking. O tracking é muito mais que isso, mas assim, um tracking de redes sociais que você pode fazer diariamente no período de campanha, analisando essas métricas de redes sociais. Não deixa de lado, mas não é só isso. Não é só métrica de redes sociais. Você também pode acompanhar pesquisas de opinião. Pesquisas de opinião, elas são importantes, porque já está ali também na hora, tanto do seu candidato quanto do seu adversário. Então, vá além também, né? Pesquise também, acompanhe menções na mídia, o quanto tem sido dado de espaço ou o quanto ele tem conquistado de espaço na mídia. Isso também é importante. Isso também faz parte do monitoramento do adversário. Então, olha só, veja, não é só uma coisa. Outra coisa também é importante você analisar. Então, assim, faz uma lista. Olha, vamos analisar redes sociais, vamos analisar imprensa, vamos analisar pesquisa de opinião, vamos analisar o quanto ele tem ido para a rua, quais são, né, e quantas são as reuniões que o nosso adversário está fazendo, porque aí eu consigo medir força. Eu consigo medir força da campanha. E se a campanha está crescendo ou se ela está estática. Por quê? Porque muita gente acha que, nossa, a campanha está isso, a campanha está aquilo, mas o candidato não vai para a rua, ele só fica fazendo post legais que a equipe que está monitorando considera legais. E isso tem que ser olhado por baixo do pano. Então presta atenção e começa a monitorar se ele está na rua, se ele está fazendo visita, se ele vai nos bairros, se ele conversa com o eleitor, se ele tem apoio das pessoas. Então, por isso que eu falo, defina uma lista de coisas que você tem que monitorar para que depois possa se fazer o comparativo. Por quê? Monitorar não é só você olhar e falar para o político, para o coordenador político, para quem quer que seja, fez isso, isso e isso, tá, fiz isso, mas o que eu vou fazer depois? Então, você tem que ter essa clareza do o que eu vou fazer depois. Esse é o real objetivo de monitoramento. E assim, outra coisa que também ajuda bastante, né? Já falei da importância das redes sociais, é você fazer análise percentual de crescimento ao longo da campanha. A gente sabe que campanha, eu divido campanha em 3 etapas, né? Eu falo que a campanha ela é como se fosse um chapéuzinho do Batman, né? Que ela começa bem animada, onde apoiadores, o pessoal de campanha está muito animado. Depois ela vai para um platô e depois ela finaliza ali, né, com todo o gás, em clima de vitória e tudo mais. Tudo isso é normal. Então é importante que nessas etapas você analise também o percentual de crescimento do adversário nas redes sociais, o percentual de crescimento do adversário na mídia, o percentual de crescimento do adversário na rua. Tudo isso tem que ser analisado. Porque se você vê que ele arrancou com métricas crescentes, mas ali no platô ele não avançou, ele não cresceu, a campanha não evoluiu. Então você tem aí um dado precioso, que talvez nem ele saiba, mas você consegue analisar por meio daquilo que ele mostra. Tá? Então presta atenção nisso, porque é importante analisar esse percentual de crescimento, não só de números de seguidores, mas também de comentários, mas também de inserção na mídia, mas também de agendas externas dele, de caminhadas, de carreata, de bandeiraço, tudo isso é bastante importante. Mas é claro, tudo isso atrelado também aos tempos de campanha, tá? Porque existem ações que só cabem ou cabem de forma mais estratégica em tempos de campanha. Então, saiba quais são esses tempos de campanha e analise esse percentual de crescimento, tá? Mas existem percentuais que você acompanha ao longo de toda a campanha, como, por exemplo, aumento de seguidores, aumento de engajamento, de interação, aumento de curtida e tudo mais, já são indícios para você. Então, se você monitorar esse percentual de crescimento, olha só
o dado estratégico que você tem, que às vezes nem quem está dentro da própria campanha do adversário tem, e mais, você faz tudo isso por fora, sem ninguém saber, certo? Então, confia nisso também, sabe? Confia, bora lá, começa a analisar o percentual de crescimento ao longo de toda a campanha. Eu fosse você, eu começava agora a analisar esse percentual de crescimento, você vai ter um dado muito estratégico. E profissionais que têm dados estratégicos são profissionais preciosos dentro de uma campanha. E por fim, como eu falei já desde o início, o objetivo de um monitoramento é você melhorar as suas ações, é você fazer melhor que o adversário. Então, de posse de tudo isso que eu te falei, você vai sentar com o político, com o núcleo duro da campanha e pensar em ações que vocês podem desenvolver, que vocês podem realizar para fazer melhor, para conversar de forma mais direta, mais ampla, mais próxima, mais conectada ao eleitorado. Pensa nisso. Monitoramento não é só olhar post do adversário. É você saber aquilo que você quer medir para você poder controlar, para você poder melhorar. Fazer esse comparativo, acompanhar esses percentuais que não se referem somente ao que é postado, mas também aquele conteúdo estratégico por trás, né, que se refere à visita, se refere à conexão, se refere à conversa, se refere à inserção de mídia. Olha só, tem um monte de coisas, sem falar nas pesquisas. Então, feito isso, analisa tudo isso, compara tudo isso e vê aquilo que você pode melhorar. Eu garanto para você que dessa forma você vai fazer um monitoramento mais efetivo. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve!